A MIDI TV apresenta Agrogiro. Olá, tudo bem? Como é que você está? Sejam bem-vindos a mais um programa Agrogiro aqui na MIDI TV. Eu sou o Thiago Centena e hoje vamos falar sobre a safra 23/24 aqui em Palotina e também em nossa região. E olha, no início, lá no plantio, a expectativa era boa, mas ao findar a colheita aqui no município de Palotina e também em região, já são aí mais de 95% das áreas colhidas, a avaliação é bem ruim. A perspectiva da safra 23/24 em Palotina e região, no primeiro momento, era positivo, devido a uma expectativa de chuvas acima da média por ser um período de El Niño. Porém, durante o decorrer da safra, o clima mudou e tivemos poucas chuvas irregulares, além das altas temperaturas. Diversas áreas da região de Palotina não receberam um volume de chuva significativo para a produção. Segundo Carlos Koenig, gerente do Departamento Agronômico da Cevale, essas condições climáticas fizeram com que, ao final do cultivo, grandes perdas produtivas fossem registradas, gerando assim uma colheita bem abaixo do que se esperava. Então a avaliação para a safra 23/24 foi uma avaliação ruim em termos de avaliação produtiva, de potencial produtivo. A perspectiva inicial antes do plantio de soja da safra 23/24 era uma perspectiva positiva, porque nós tínhamos um clima favorável em termos de previsão, que era um ano de El Niño. O El Niño é um ano que chove acima da média, porém durante o decorrer da cultura esse clima não veio e teve chuvas irregulares. Então isso acabou impactando na produtividade de soja. Tivemos aí irregularidades de chuvas na região aí de Palotina, Assis, Terra Roxa, Francisco Alves, aonde que não recebeu volumes significativos. E além disso, temperaturas muito altas que acabaram impactando no teto produtivo da cultura, trazendo perdas produtivas. Então, quando a gente está falando em termos de avaliação da safra de soja para esse ano, foi uma avaliação de uma produtividade aquém do que a gente estava estimando inicialmente. Com mais de 95% das áreas colhidas aqui no município de Palotina, a média está de 48 a 52 sacas de soja por hectare. Uma média bem abaixo do ano anterior, onde a colheita foi de 60 a 62 sacas por hectare. Esse ano, além da frustração da colheita, o produtor ainda precisa lidar com os preços que estão em baixa. A média está se fechando porque tem áreas ainda sendo colhidas, apesar de a gente estar com 95% da área colhida dentro da região, mas nós estamos falando aí uma média de 48 a 52 sacos por hectare, uma média bem aquém do ano anterior, que nós fechamos aí uma média em torno de 60 a 62 sacos por hectare. Então essas perdas são significativas. O produtor tem esse ano, além da frustração de safra, também uma precificação de soja mais baixa. Então a relação de custo e receita está muito justa. Então alguns produtores aí não vão fechar a conta esse ano. Devido à baixa dos preços e também todas as notícias que estão rodando em torno da safra, que foi ruim em todo o Brasil, os produtores estão armazenando a soja na esperança de uma melhora de preço. Segundo Carlos Koenig, o produtor tem uma ferramenta muito importante, que é a relação de troca, e é algo que precisa ser avaliado pelo produtor. O produtor, com todas as notícias que estão sendo anunciadas aí de quebra de safra no Brasil, enfim, impactando realmente numa redução de estimativa de produção, o produtor está aguardando e não está fixando a soja nesse momento. Então ele está aguardando aí para um segundo semestre esse preço da soja dar uma reagida, para tentar melhorar a sua margem e vender um preço um pouco melhor do que o atual hoje. O produtor rural ele tem uma ferramenta muito importante, que é a relação de troca. Então ele precisa avaliar a relação de troca, esse é um objetivo bastante grande. Então inicialmente, quando a gente iniciou o plantio de soja, nós tínhamos uma relação de soja muito mais positiva do que a atual, e nós temos uma relação de troca para uma próxima safra, tanto de milho como de soja. Então o produtor precisa aproveitar esses momentos que a relação de troca entre o custo de insumos e o contrato futuro seja positivo e amarrar pelo menos os custos, porque aí ele não fica dependente dessas questões da demanda, de uma frustração de safra, enfim, para que esse preço suba. Então, uma recomendação do Departamento Agronômico é que ele sempre olhe a avaliação
de custo de produção versus a quantidade de saca que ele precisa para pagar esse custo de produção. Eu digo sempre que o produtor, quando ele vai comprar terra, né, ou vender terra, ele usa a relação soja. Na compra de insumos também ele tem que usar essa relação soja ou milho ou trigo, porque aí ele sabe quanto que ele precisa colher para pagar a sua conta. Assim finalizamos mais um programa AgroGiro aqui na MIT TV. Fique ligado que a qualquer momento a gente volta com mais informações. A MIT TV apresentou AgroGiro.